Olá, meu nome é Fábio Gaudensi de Faria, sou médico infectologista e hoje a gente vai falar um pouco sobre as vacinas para a Covid-19. Em relação a conflito de interesse, eu não recebo nenhum fomento da indústria farmacêutica ou de produtos médicos hospitalares, eu sou servidor público estadual, trabalho no Centro de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, também no CEPOM, trabalhando com pacientes de transplante de medula óssea, nas infecções de imunossuprimidos, e sou consultor em controle de infecções e serviços de saúde na iniciativa privada. Falar um pouquinho sobre os coronavírus. Então, são vírus de RNA, são conhecidos desde os anos 60, são da ordem Nidoviralis, são da família Coronaviridae, são da subfamília Orthocoronavirinae. São basicamente de dois tipos, os que causam doença em humanos, os alfa-coronavírus e os beta-coronavírus. Nós temos 7 coronavírus que causam doenças em humanos conhecidos, 4 deles são ditos sazonais, que causam em torno de 1/3 dos resfriados no ser humano durante todo o inverno. Então, já causavam resfriados no Brasil, a gente já os conhecia, a gente só não tinha acesso aos exames moleculares para fazer diagnóstico deles, mas eles já eram conhecidos por nós, a gente já os tinha e já tratava os pacientes com coronavírus sazonais todos os anos. São o coronavírus 229E, NL63, OC43, HKU1. Mas também temos esses três que surgiram a partir dos anos 2000, que são coronavírus com características bastante peculiares. Os 2 primeiros, embora não causaram um grande número de casos, eles tinham uma letalidade bastante elevada e com isso causaram muita preocupação, né? Foi o SARS-CoV-1, né, o coronavírus que causou a SARS, e depois o MERS-CoV, então o coronavírus do Oriente Médio, que, embora não tinha essa capacidade de se espalhar e causaram casos de maneira mais limitada, né, tinham essa letalidade maior. E agora, em 2019, a gente teve o surgimento do SARS-CoV-2, então bastante adaptado ao ser humano e que teve, então, essa característica de poder causar, então, a pandemia, né, nos humanos. E a origem, então, inicialmente se pensou que fosse a partir de coronavírus de morcego, mas se viu depois que a origem foram os coronavírus de pangolins. Aqui a estrutura, então, do SARS-CoV-2, bastante importante a gente atentar, né, para a proteína S, as spikes, essas glicoproteínas de superfícies, que formam essa coroa que dá nome, né, aos coronavírus. Então, elas se ligam a receptores, né, nos epitélios do ser humano, então são bastante importantes, tanto na doença, na fisiopatologia, também como no desenvolvimento das vacinas. Então, o coronavírus tem esse envelope lipídico, que é bastante importante, que dá resistência ao vírus, proteínas transmembrana, esse envelope do núcleo capsídeo e aqui a fita de RNA. Então, a patogenia, né? Então, as partículas virais entram a partir das mucosas, da via aérea superior, depois da multiplicação viral vão até o pulmão. Essas espículas, como a gente viu, né, a proteína S, vão se ligar aos receptores AC2 nos pneumócitos, causando, então, uma injúria hiperinflamatória e tempestade de citocinas. Então, a descrição, ela parece relativamente simples, mas o que a gente vê cada vez mais detalhadamente, né, são ativação, cascatas inflamatórias, ativação de um grande número de células e, a partir daí, junto com a corrente sanguínea, esses mediadores inflamatórios, citocinas, ativando uma série de outros tecidos e, com isso, a inflamação vai podendo causar lesão em diversos aparelhos e sistemas. Então, uma doença
multissistêmica. E alguns conceitos base da imunização para que a gente consiga discutir um pouquinho mais também sobre as vacinas, né? Então, vacinação versus imunização. Então, vacinação é o ato de aplicar o imunobiológico, né? Então, a aplicação daquela vacina. E imunização é o desenvolvimento da imunidade desencadeada, né, a partir tanto da doença quanto da aplicação daquela vacina, né? Então, e ela pode ser ativa, né, a partir do desenvolvimento, né, pela própria pessoa dessa proteção, ou passiva, quando ela vai receber a proteção, né? Seja de uma maneira natural, quando ela recebe os anticorpos, por exemplo, da mãe amamentando, então pelo leite materno, ou quando ela vai receber artificialmente esses anticorpos, seja, né, anticorpos de outra espécie, como por exemplo quando recebe um tratamento com um soro heterólogo, por exemplo, né, um soro antibotulismo, ou então um soro homólogo, né, um soro proveniente da doação, por exemplo, de plasma convalescente para o tratamento da Covid-19. E vamos falar um pouquinho de plataformas de desenvolvimento de vacinas, né? Quando a gente fala de plataformas de desenvolvimento de vacinas, nós estamos falando de como aquela vacina é desenvolvida, metodologia que a gente está utilizando para estimular a imunidade, né? Então, nós temos algumas plataformas clássicas, então o vírus inteiro, né, inativado, o vírus vivo atenuado, subunidades proteicas, os vírus, partículas vírus-like, né, então a partícula viral similar ao vírus original, e nós temos agora plataformas de nova geração, né, então o vetor viral, DNA, RNA, células apresentadoras de antígeno, então novas tecnologias que estão vindo por aí. A gente vai falar um pouquinho como é o funcionamento, né? Então, através desse esquema, né, que vai nos mostrar um pouquinho dessas tecnologias, né? Então, aqui a gente tem um esquema mostrando, então, né, o citoplasma, aqui mostrando, então, o núcleo, né, aqui a resposta imune. Então, quando a gente pensa, né, uma vacina de vírus vivo atenuado, né, a gente vê aqui embaixo, né, a presença, então, do vírus passando por processos físicos ou químicos que vão atenuar a virulência, então ele não causa mais a doença, mas ele ainda pode replicar, então ele vai, né, adentrar nesse hospedeiro, ele vai se replicar e ele vai ser reconhecido pelo sistema imunológico e vai então desencadear o processo de resposta. Então, caso o hospedeiro tenha contato com um vírus selvagem, um vírus natural, o hospedeiro já tem a resposta imunológica pronta, né? Quando a gente fala então de vacina de DNA, então é separado o material genético, ele vai ser transcrito, vai ser transformado em um plasmídio, né, de DNA. Esse plasmídio ele é mais estável do que o de RNA, e a partir daí ele pode ser colocado dentro de uma micela, né, de gordura, para que ele possa então penetrar no hospedeiro, e indo até, então, o núcleo da célula, ele vai transcrever esse DNA em RNA mensageiro e vai, então, aquele fragmento que foi inserido de codificação de uma proteína, vai, então, produzir essas proteínas que foram selecionadas, que vão estimular, então, a resposta de imunidade, a resposta imunitária. Os vetores virais não replicantes, então, né, você escolhe um vetor viral que não vai ter capacidade de replicação, você coloca, né, um gene selecionado dentro desse vetor viral, ele vai, então, no citoplasma, vai utilizar a maquinaria celular, vai transcrever, então, né, esse DNA que foi colocado em RNA, vai também né, gerar a produção dessas proteínas de superfície, então utilizando a maquinaria, ele vai mimetizar esse ciclo dentro, né, do hospedeiro e vai produzir então as proteínas que a gente quer que sejam reconhecidas
depois pelo sistema imunológico e vão desencadear, então, a proteção contra um novo contato contra um vírus selvagem. As vacinas contra vetores replicantes, então, a diferença é que esse vetor, ele pode se replicar, então ele vai desenvolver um ciclo dentro desse hospedeiro, então eu preciso de uma quantidade menor, né, de material desse vírus, ele vai passar por ciclos de replicação, então com isso eu preciso desenvolver menos material do que no ciclo do não replicante. Mas o formato aqui é bastante similar, ele vai ter a replicação e vai levar o RNA, o material genético, que vai então ser transcrito e gerar também as proteínas de superfície, que vão depois ser reconhecidos pelo sistema imunológico. E também eu posso utilizar, então, proteínas virais, né? Eu posso, então, estabelecer quais são as proteínas virais que têm uma resposta imunológica adequada. Eu produzo em laboratório essas proteínas e coloco, então, nesse paciente e, com isso, desencadeio a resposta imunológica, podendo ou não precisar de um adjuvante para dar um booster, estimular essa imunidade. Então, eu preciso produzir, muitas vezes, em grande quantidade para conseguir estimular a imunidade. Claro que cada plataforma vai ter seus prós e contras, né? Então, plataforma inativada, vou estimular a imunidade celular e humoral, já é bastante conhecida, né? Uma tecnologia potente e simples. Ela é trabalhosa, eu preciso né, de muito tempo para produzir e bastante controle de qualidade. A vírus vivo atenuado também estimula a imunidade humoral e celular, também causa uma vacina bastante potente. Eu tenho várias proteínas ali, então né, é um antígeno bastante complexo, então vai estimular bastante a imunidade, é de formulação bastante simples, não requer adjuvante, mas também é bastante difícil de produzir isso em laboratório, né? Bastante difícil de produzir em tempos curtos, bastante controle de qualidade necessário e tem um risco de infecção, então não pode ser utilizado em imunossuprimidos. Então, as duas não são adequadas para o uso em quarentena. A plataforma né, de proteína recombinante, né, ou subunidade recombinante, vai estimular mais a resposta imune humoral. Eu vou, como vantagem, né, eu não tenho uma partícula infectante, tenho menos efeitos colaterais, só que eu preciso muito trabalho, né, bastante dificultoso em laboratório de produzir essas subunidades, né? Eu tenho que ter um processo de laboratório para cada antígeno que eu quero utilizar, então, quando você tem uma vacina multivalente, eu preciso produzir como se fosse várias vacinas diferentes, né, para cada valência que eu vou colocar dentro dessa vacina, rígido controle de qualidade, eu preciso de uma cadeia de frio bastante controlada e muitas vezes preciso dos adjuvantes, né? Então, ela é de médio tempo de resposta na pandemia. Quando eu utilizo a plataforma VLP, né, que eu utilizo essas partículas similares aos vírus reais, né? Então, também vou estimular a resposta imune humoral. Essas partículas, elas não são infectantes, mas elas são bastante potentes, então isso é bom. Eu tenho a desvantagem que elas não são muito estáveis, preciso de controle de qualidade, posso ter bastante contaminantes, essa dificuldade né, de ter a cadeia de frio, a heterogeneidade dessas partículas e mantê-las estáveis. Então, também é difícil de conseguir tudo isso numa pandemia. Os vetores virais, eu consigo, então, desencadear imunidade humoral e celular, são potentes, não preciso de adjuvante, e os antígenos são expressos de uma maneira muito nativa, né, porque você está utilizando a maquinaria celular, você está utilizando rotas que são rotas da própria célula, né? Então, como desvantagens, a gente tem a possibilidade de recombinação do vírus durante a produção, contaminante, né, com derivados de material humano ou dos animais, né? Você pode ter uma resposta imune contra o vetor pré-existente, então a vacina pode não funcionar. Os vírus, a plataforma de vacina com DNA, então vai também desencadear a resposta humoral e celular,
você tem a temperatura ambiente para guardar, então isso é muito bom. Você tem facilidade de produção em larga escala, você pode ser, então, né, multivalente, você pode botar vários genes, não utiliza células, né, você não vai ter contaminantes, você não é infeccioso, mas como desvantagem, né, você pode ter uma imunogenicidade fraca em humanos, risco de carcinogênese, né, porque você pode ter integração desse material, desse DNA no DNA humano, dificuldade para fazer a produção em escala, né, a purificação muitas vezes também vai ser difícil e a necessidade de altas concentrações, né? Então você vai ter essas dificuldades. E o RNA mensageiro também vai estimular a produção humoral e celular, a temperatura da sala também pode ser temperatura normal, então a produção em larga escala, né? A produção também multivalente. Então, você pode colocar vários genes, você não vai utilizar células, você não vai utilizar contaminantes, né? Não é infeccioso, você não tem o risco de integração ao genoma e você também não tem a questão da imunidade contra o vetor, né? Então, as dificuldades, né? A questão da produção em escala, né? Da síntese de RNA, a estabilidade, que o RNA é menos estável que o DNA, a questão de você tem que ter um ambiente estritamente livre, né, de RNases, o custo é alto, o risco de eventos adversos é mais alto e também de processos inflamatórios. Como a gente vê, né, no período de pandemia, pela questão de produção em larga escala e tudo mais, as novas plataformas parecem ser mais plausíveis do que as plataformas que a gente utilizava já no passado, por isso que essas novas tecnologias têm vindo com bastante força. Em relação à segurança e eficácia das vacinas, os estudos que são utilizados, né, tanto para os medicamentos quanto para as vacinas, eles passam por algumas fases para se estabelecer segurança e eficácia, né? Então, a fase pré-clínica é quando a coleta de dados, os pressupostos biológicos, não há aqui a interação, né, com o ser humano, com a droga, você faz testes em modelos animais ou modelos biológicos. Depois, quando você entra nas fases clínicas, na fase 1 você vai utilizar em pequenas populações, você vai utilizar para avaliar aí, inicialmente, né, a segurança, a tolerabilidade da droga, e você vai demorar nessa fase aí em torno de 1 a 2 anos, mas obviamente na época de Covid vai ser muito mais rápido. Depois você passa para a fase 2, onde você vai ter grupos muito maiores, com centenas de pessoas. Aqui você vai identificar qual é a dose adequada, né, principalmente no caso das vacinas, né, dose, intervalo, então aí você começa a ter o desenho do uso e também voluntários saudáveis. E depois você passa para a fase 3, onde você vai ter aí milhares de pessoas envolvidas, e aí você começa a utilizar na sua população alvo, né? Então aqui você vai ter já a avaliação da eficácia, né, do seu item pesquisado, né? Então, no caso, eficácia da vacina. E claro, quando você está utilizando novas plataformas, que a gente já não tinha antes adotado, como essas que a gente acabou de ver, você vai precisar de cada vez mais. Então, nós temos estudos aí com 70, 80 mil pacientes em estudo para conseguir avaliar a segurança e eficácia dessas novas metodologias. E depois dessas fases passadas, nós passamos, então, para a revisão regulatória, onde os órgãos e as agências governamentais vão avaliar todos os dados que foram levantados para que se estabeleça, então, que esse imunobiológico ou esse medicamento foram seguros e eficazes e podem, então, ser comercializados, distribuídos e utilizados na população. E após disso, continuam sendo monitorados, porque são novos medicamentos, então vem a fase, então, né, de monitoramento pós-comércio. Então, normalmente, né, essas fases que demoravam aí de 5, 10 anos, né, para ocorrerem de uma pesquisa, né, de ensaio clínico, agora
vão ocorrer em 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Então, você teve a telescopagem dessas fases, né? E você as fases acabam ocorrendo uma dentro da outra, mantendo, claro, todos os alertas, monitoramento, né, de segurança, para que se tenha, então, produtos que sejam adequados para o uso na população. E aqui, levantando um dado muito importante, porque sempre há o rumor, como que as vacinas estão vindo tão rápidas? Bom, é importante lembrar que mesmo sendo novas tecnologias, elas já vinham sendo desenvolvidas pensando tanto na SARS quanto no MERS-CoV, então SARS-CoV e MERS-CoV. É importante lembrar que existe uma similaridade superior a 80% do MERS-CoV-1 com SARS-CoV-1 com SARS-CoV-2, então já existia toda uma preparação, um pensamento para se produzir as vacinas para esses coronavírus, uma preocupação muito grande com eles, e agora, então, toda essa base tecnológica e de conhecimento foi transferida para a produção das vacinas para a Covid-19. E um ponto importante a lembrar é que, claro, eu tenho que avaliar também a resposta vacinal, saber se as pessoas que foram vacinadas, elas estão respondendo. Então, eu avalio a resposta vacinal com o que eu chamo de correlato de proteção. O que é o correlato de proteção? Nada mais é que um marcador sorológico de proteção confiável. Então, o que é? Como exemplo, a gente tem, né, quando eu vacino contra a hepatite B, eu utilizo o anti-HBs, né, que é é o correlato de proteção, ele me indica que eu estou protegido, né, contra a hepatite B, porque a vacina conseguiu que esse marcador sorológico ficasse positivo. Né? Mas quando eu não tenho um marcador sorológico adequado, né, então eu utilizo que seja correlato, né, que não está estabelecido. Então, eu tento utilizar o que é mais próximo possível. Então, quando eu não tenho o correlato de proteção, eu posso utilizar um pressuposto de proteção. Então, é isso que a gente está esperando, a partir do desenvolvimento das vacinas, que a gente, então, tenha como avaliar a resposta vacinal, para, então, que a gente consiga determinar quem está realmente protegido. E as vacinas para a Covid, né? Então, consultando essa base, né, a Covid-19 Vaccine Tracker, a gente tem no dia 29 de outubro 213 vacinas em desenvolvimento, sendo que 39 estão em testes clínicos, né? Então, aqui são as principais vacinas, né, os candidatos a vacinas. A gente vê que as principais aqui já estão sendo pesquisadas também no Brasil. Então, a vacina da Universidade de Oxford e AstraZeneca, né, e a Sinovac, com o Instituto Butantan, e também a possibilidade da Janssen Pharma, que foi suspensa por enquanto o recrutamento, mas que já estava liberada para pesquisa no Brasil. Então, essas três estão, né, já liberadas para pesquisa no Brasil, e tem também a Gamaleya Research, que é a vacina russa, a Sputnik V, que também tem tratativas para pesquisa em conjunto com a Bahia Pharma, né? Então, algumas dessas principais vacinas já estão também em avaliação aqui no país. Então, falando aqui um pouquinho dessas vacinas, das principais vacinas por plataforma, né? Então, de vírus inativado, a gente já tem várias bastante adiantadas, né? Então, principalmente aqui as chinesas, né? Então, a gente tem grande avanço na China, então, de Beijing e de Wuhan, que são da Sinopharma, elas, na verdade, começaram no mesmo instituto e depois se dividiram, né? Então, são já bem próximos do registro. A Sinovac com o Butantan também, então, vacina de vírus vivo inativado, e também a vacina do Instituto de Biologia Médica, da Academia de Ciências Médicas da China. Então, todas de vírus inativado. De vírus vivo atenuado, a gente não tem nenhuma que esteja já avançada na sua pesquisa, todas ainda estão iniciando os estudos. As vacinas, né, de subunidade proteica, a Novavax é a que está mais adiantada, né, então já está em fase 3.
A vacinas com base em DNA também estão passando de fase 2 para fase 3, então estão um pouquinho mais atrasadas. As vacinas de RNA, tanto a Moderna quanto a vacina da Pfizer, elas são a base, né, da estratégia dos Estados Unidos, então a Moderna provavelmente vai ser uma das grandes fornecedoras para o governo americano, e já está também bastante adiantada em fase 3, então vacina baseada em RNA. Vacina de vetor viral replicante, também elas estão um pouco atrasadas, no Instituto Pasteur está mais adiantada, passando da fase 1 para 2. Já as vacinas de vetor viral não replicante, bastante adiantadas, então, como a gente já falou, tanto a da Janssen Farmacêutica quanto a da Universidade de Oxford, da AstraZeneca, né, já estão autorizadas, né, a fazer pesquisas aqui no país. A da Oxford já faz pesquisa aqui no Brasil com a Fiocruz, então já bastante adiantada, já em fase 3. E a Gamaleya, que é a vacina russa, a Sputnik V, também bastante adiantadas, e a CanSino Biologics, que é em conjunto com o Canadá. Então, as vacinas de vetor viral não replicantes já bastante adiantadas, todas aí as principais já na fase 3, já se preparando com um grande número de pacientes em estudo, já se preparando para, em breve, passarem pelos órgãos de controle. As vacinas, né, de partícula semelhantes aos vírus, né, as VLPs, ainda muito incipientes, todas em estágio pré-clínico. Bom, falando um pouquinho sobre os desafios, né, para a vacinação contra a Covid, a gente tem essas características que foram estabelecidas, né? O que a vacina ideal ela deve ter, né? Então, tem que ter um excelente perfil, né, de segurança entre os mais diversos grupos, crianças, adultos, as gestantes, imunocomprometidos, pacientes imunossupressos, né? Não deve ter contraindicações, deve ter mínimos efeitos adversos, ela deve, né, então, ser utilizada em todas as idades. Aqui a gente vê, né, um grande problema, porque a maioria dos estudos utiliza normalmente os adultos saudáveis, profissionais de saúde, então a gente demora um pouco mais para entrar em outras faixas, né, principalmente crianças e pacientes muitas vezes com comorbidades. A vacina da Moderna ela já tem um grande número de pacientes idosos e está se mostrando bastante segura. Então, a gente vê que algumas faixas já estão sendo contempladas, mas a gente sabe que outras vão demorar um pouco mais, né? Então, isso é um ponto bastante importante. Idealmente, ela deve ser utilizada em monodose, mas não é o que a gente tem visto. A maioria delas tem sido descrita que vão ser necessárias pelo menos 2 doses, pelo menos, né, na primeira aplicação. Deve gerar uma imunidade rapidamente, deve ter uma eficácia de pelo menos 70% para gerar imunidade de rebanho, e não deve desencadear doença ampliada, anticorpo mediada, né? Então, isso é um problema que aconteceu, por exemplo, com a vacina da dengue. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Que, por vezes, a vacinação pode acabar desencadeando doença mais grave, então isso é bastante importante. Deve induzir proteção nos profissionais de saúde, então a gente tem que lembrar que eles recebem muitas vezes altos títulos virais nas exposições, então tem que ter uma proteção bastante elevada, né? A gente precisa ter resposta, né, humoral e celular, por períodos prolongados, né, se espera que por pelo menos 1 ano, né, então talvez no futuro a gente precise se vacinar anualmente, como acontece com a influenza, mas isso tem um impacto muito grande, um custo, produção anual desse número imenso de doses, tudo isso precisa ser lembrado, né? Então, isso é bastante importante. A produção tem que ser rápida, em massa, precisa ser o mais estável possível, em temperaturas, né, não necessitando de refrigeração, se é possível, administrada, né, da forma mais simples possível, né, e de preferência podendo ser administrada com outras vacinas, né? Então, precisamos, né, termos, né, a vacina ou as vacinas. Então a gente vê que provavelmente nenhuma das vacinas vai ter todo aquele rol, né,
de características, então a gente vai ter que utilizar provavelmente vários esquemas, várias vacinas. Então, a primeira coisa é ter, né, a ou as vacinas em quantidades adequadas para garantir a imunidade coletiva, né? A gente tem que ter a estrutura e os insumos para vacinação, então não é apenas dispor da vacina, mas é toda uma estrutura, uma cadeia de fio para distribuição, pessoas habilitadas para aplicar, todos os insumos que são necessários, pode parecer bobagem, mas ter quantitativo de seringas e agulhas para que tudo isso seja aplicado e no número que vai ser necessário, 1, 2 doses, repetir a cada período de tempo. Então, tudo isso pode ser ou vai ser necessário se pensar para se estabelecer a estratégia mais adequada e garantir a sustentabilidade financeira do sistema. Então, foi criada a Aliança Global, né, pela Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações, para que se tenha acesso, né, aos países com menos recursos, que não se tenha uma competição internacional pelas vacinas, que se consiga ter um acesso mais adequado às vacinas e que os países que têm laboratórios produtores consigam ajudar os países que não têm esses laboratórios, né? Então, muito importante lembrar que os laboratórios produtores, né, no país já precisam pensar em se adaptar às novas tecnologias e também tem que manter a produção das outras vacinas. Então, precisa de uma expansão muito grande desses laboratórios. E também lembrar da produção dos insumos, dos outros insumos para assistência à saúde, né? Seringa, vacina, porque a gente é um grande dependente, né, de outros países e muitas vezes nessa competição internacional a gente acaba ficando para trás e fica desabastecido. Então, tudo isso são grandes desafios. E lembrando, né, quer dizer, a gente, além, né, da compra, da disponibilização das vacinas, existe toda uma distribuição, uma cadeia, né, desde da Central Nacional, a CNAD, de armazenamento, por via aérea, ela chega até a nossa central estadual, aqui em São José, né, na verdade, na Grande Florianópolis, né, a rede de frio estadual, depois ela é distribuída para gerências de saúde, depois ela é redistribuída até as secretarias municipais de saúde, até chegar às unidades de saúde, quando ela é aplicada. Então, tudo isso, né, mantendo temperatura, mantendo todos os cuidados que se tem que ter para que você tenha a manutenção, né, da qualidade desse imunobiológico, desse material, até chegar e ser aplicado na pessoa que está lá na unidade de saúde, né, no centro de saúde, recebendo esse imunobiológico. Então, além da produção, você tem toda essa complexidade depois também na distribuição. E também se fala hoje muito na estratégia ponte, até a gente ter a vacina. Vários trabalhos têm sido publicados, tem até em Santa Catarina, a UFSC, realizando uma pesquisa com a vacina tríplice viral, com a possibilidade de treinamento do sistema imunológico. Isso já era conhecido. Quando você aplica uma vacina, você acaba estimulando o seu sistema imunológico e ele acaba ficando mais apto, digamos assim, a reagir melhor a outras doenças. Então, esse treinamento do sistema imunológico, algumas vacinas já têm evidência, né, sendo pesquisada e publicada, que podem ter, então, uma proteção também contra o coronavírus. Mas é importante estabelecer o tempo dessa proteção, né, e como isso funcionaria, para que a gente consiga entender essa estratégia ponte, como ela pode funcionar. Então, vacinas como BCG, pneumo 13, valente, tríplice viral e influenza já têm evidência e poderiam funcionar como essa estratégia ponte, caso a vacina para a Covid venha a demorar mais tempo. Bom, e lembrando um pouco, né, em relação a fake news e a dificuldade que tem se tido na vacinação das pessoas, isso não é de agora, já vem aí de algum tempo, na verdade, mais de 200 anos, né, esse é uma caricatura de 1802, quando Jenner começou, né, criou a vacina da varíola e começou a vacinar as pessoas. Então, na mesma hora já surgiu o movimento anti-vacina e as pessoas começaram a dizer, né, que quem se vacinasse ia começar a crescer, né, vacas, né, porque a vacina vinha, né,
do material que era retirado das pústulas, né, do úbere das vacas. Então, você tinha a presença, então, as pessoas diziam que as pessoas iam se transformar, e essas feridas iam virar vacas, a pessoa virando uma vaca, né? Aqui, então, você tinha a presença dessas fake news das vacinas, desde da primeira vacina, você já tinha as fake news contra as vacinas. Então, você já vê hoje, né, discussões e discussões e discussões falando das vacinas e, na verdade, trazendo muita desinformação. E a gente vê, já se passou 200 anos, a gente conseguiu, né, erradicar a varíola do globo, as pessoas não passam mais pelo sofrimento e nenhuma pessoa tem aí, né, lesões similares a vacas saindo pelo seu corpo, né? Então, realmente, são esses exageros que acabam deixando as pessoas amedrontadas e que realmente são um desserviço à saúde coletiva, né? Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê um trabalho que foi publicado há pouco tempo, mostrando nos Estados Unidos que em torno de 50% das pessoas não têm um interesse em receber a vacina contra o coronavírus, né? Então, é bastante importante que a gente entenda e que a gente estude, pesquise e possa informar melhor, né, as pessoas sobre as vacinas que estão vindo por aí. E claro, né, lembrando que em toda crise a gente sempre aprende um pouco mais, né, e claro, com a crise do coronavírus, né, ao invés de estar discutindo muitas vezes se a gente vai tomar a vacina que vem da China ou não, uma das maiores momento, a coisa mais importante do momento talvez fosse estar discutindo, né, a ampliação do nosso parque de vacina para que a gente pudesse estar produzindo aí cada vez vacinas mais modernas, com mais tecnologia e que pudesse, enfim, estar protegendo a população de doenças que já deveriam estar cada vez mais controladas, né? Então, esse é um ponto que a gente deveria estar aprendendo e estamos aparentemente desaprendendo. Bom, aqui ficam as referências, né? Eu fico à disposição de vocês. Aqui fica o meu contato, né? E, por favor, né, o que precisarem, é só entrar em contato comigo. Fico à disposição. Muito obrigado pela paciência de todos.